Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast no AgroPod. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o relacionamento, a iniciativa das cooperativas e principalmente das organizações e a influência que elas têm dentro principalmente do parlamento e das políticas que refletem no agronegócio. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. E para falar desse assunto, eu recebo aqui a superintendente no Sistema OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, e também presidente do Instituto Pensar Agropecuária, Tânia Zanella. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Catherine. É uma alegria poder estar aqui e falar um pouco aí com você e com todos os teus ouvintes. Que bacana. Tânia, primeiro, eu sou uma admiradora do seu trabalho, Que bom. porque a gente que acompanha o agronegócio, as iniciativas, a gente vê o quanto é importante ter representações e também organizações que cada vez mais trazem a qualidade técnica para o discurso aqui em Brasília, que é o que reflete lá na ponta, né? Como que você chegou em Brasília? Como que começou essa trajetória? Perfeito, Catherine. Só reforçando a sua fala, eu acho que nunca foi tão importante esse movimento organizado do setor produtivo. Nunca foi. Mas eu sou uma catarinense, né? Como você, nasci no oeste de Santa Catarina também. Meus pais vieram da agricultura e do cooperativismo. Eu não sei se você sabe, mas de cada 3 catarinenses, 1 é cooperativista. Então, nós estamos, com certeza, no estado mais cooperativista aí do nosso país. Bacana. Mas eu vim para cá, minha formação em Direito, e eu vim para cá com o deputado Zonta, um deputado de Santa Catarina, um deputado que também tem uma defesa muito grande do agro e do cooperativismo. Eu vim para esse universo aqui de Brasília sem saber muito bem como iria ser, né? Mas foi aqui que eu me identifiquei, foi aqui que eu tive uma experiência grande de Congresso Nacional, com certeza aí uma experiência única na minha vida. Que desdobra até hoje, né, no meu trabalho. Em 2008, eu assumi, então, um convite feito pela OCB, pela Organização das Cooperativas, para ingressar, então, no quadro aí da OCB. E ali dentro fiz aí, durante todos esses anos, uma carreira que eu considero uma missão de vida, né, que fiz aí na OCB. Eu entrei como analista de relações institucionais, depois ajudei a organizar o que é, na verdade, a espinha dorsal e a função primeira da OCB, que é a representação política. Então, nós não tínhamos ainda uma área muito bem organizada para essa atuação mais de parlamento, de executivo, de judiciário. Então, ajudei aí a organizar o que é hoje a Gerência de Relações Institucionais. Em 2012, assumi a Gerência Geral da OCB, Que legal. a primeira mulher a assumir. E em 2021, mais um desafio aí no cooperativismo, assumindo também como uma primeira mulher aí o cargo de superintendente do sistema OCB. Então, o que eu reforço aqui é uma missão, né, Catherine? É uma missão que você não tem que pensar muito, não. Só vai. Tá aí e vai, né? E o ano passado, também esse desafio agora do IPA, né, que é o Instituto Pensar Agro. Então, eu entendo que tudo isso é uma parcela que a gente pode dar do nosso trabalho, do nosso compromisso e do nosso senso, de fato, de brasilidade que a gente pode oferecer aos nossos setores. É assim que eu bacana. enxergo. Isso que você falou da representatividade é importante justamente, né? Porque quando a gente leva uma discussão para o parlamento, a gente já tem majoritariamente um parlamento masculino. Quando você fala de agronegócio também. E aí você consegue trazer esse olhar técnico, né? Como você bem explicou, da sua evolução na carreira, da sua origem que veio do agronegócio, mas também com um olhar feminino para a pauta. Isso mesmo, isso mesmo. Eu vou trazer aqui um comentário que a minha filha fez. O ano passado, então, eu assumi, né, fui eleita aí presidente do Instituto Pensar Agro. Um instituto, para quem não conhece, que é formado de 59 entidades do agro,
né? Hoje, praticamente todas as entidades do setor produtivo que respondem aos produtores, que respondem à questão da agroindústria, a parte de insumo, enfim, está ali dentro dessa composição aí que é o Instituto Pensar Agro. Então, eu tive aí o privilégio de ser indicada e assumindo essa responsabilidade, esse desafio que me foi entregue, né? Então, na foto, uma foto bem emblemática, né, trazendo um pouco desse olhar mais do feminino, claro que só tinha eu de mulher no grupo, né? Só tem eu de mulher no grupo, né? Aí eu cheguei em casa, minha filha, nossa, mãe, mas só tem você de mulher? Aí eu olhei, eu falei, o que que eu respondo para ela? Aí eu olhei para ela firme e falei, mas eu sou a presidente. Não é? E aí ela, mãe, você é. Então, a gente sabe que o desafio é grande, a gente sabe que eu tenho falado muito para mulheres, Ketri. Tive em Santa Catarina agora, recente, num evento para 1.300 mulheres cooperativistas. Que legal. E o que eu tenho falado é que o porquê da importância e da presença da mulher, trazendo essa diversidade dentro dos negócios, sejam eles negócios para a economia, sejam eles políticos, né, como você mencionou, eu acho que já ficou para trás. O porquê, ele é essencial. Inclusive, tem estudos que dizem que onde há a presença da mulher, onde há essa diversidade, a lucratividade, inclusive, aumenta. Né? Mas eu tenho falado muito do como. O como, de fato, a mulher vai assumir esse protagonismo. E aí o desafio é imenso, né? Porque tem, sim, uma questão de espaço, mas tem também algo nosso, né? Meu, seu, de fato, entender essa real missão que é nos colocada e assumir isso, como eu falei lá no início, sem pensar muito, né? Porque a mulher não deixou de ter tudo isso e certamente muitas das parlamentares que hoje a gente tem no Congresso também tem, né? Como a gente tem exemplos em Santa Catarina, são mães, são esposas, donas de casa, mas também tem essa grande missão na política, ou seja, dentro das nossas organizações, né? Que bacana. E a gente fica muito feliz de você ter aceitado esses desafios todos e ter trazido esse olhar. Você bem falou do Instituto Pensar, né, que são 59 entidades. A gente não está falando de um pequeno grupo, a gente está falando de grandes organizações e que realmente movimentam o setor produtivo, né? E quando o Instituto foi criado, qual que foi o objetivo dessa organização, dessas entidades, desse grupo? É importante essa sua pergunta, porque claro que o IPA, ele nasceu e hoje ele já está numa estrutura e numa maturidade. Na verdade, ele foi crescendo junto com o crescimento do setor, né? Nós estamos aí falando de um setor que responde a 30% do PIB brasileiro. Então, esse setor não pode se furtar a não ter uma representação que, de fato, responda a essa expectativa do nosso produtor rural, que está lá na ponta, que está sofrendo. Estava presenciando um pouco aqui da conversa do nosso presidente da ANAPA. É isso, os desafios são imensos, né? Mas, mais uma vez, a nossa missão primeira é organizar as demandas do setor para entregá-las o mais razoável e o que eu brinco muito, a bola mais redonda possível para a FPA. O IPA foi criado para ser a sustentação técnica da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ao longo do tempo, e a gente está no meio de um planejamento estratégico, startamos isso pela necessidade não só do crescimento do IPA, mas o crescimento do setor e o tamanho da responsabilidade que é ordenar e coordenar toda essa pauta técnica, né? Porque eu acho que o IPA tem como função principal isso. Então, o IPA foi criado com essa finalidade. Nós éramos, obviamente, um grupo muito menor de entidades e hoje praticamente todas as entidades de maior representação, tanto de produtores quanto agroindústrias, estão dentro aí do IPA. Nós temos, talvez, Ketri, o que seja o nosso diferencial, que são as comissões temáticas, porque você imagina que dentro do agro existem inúmeras frentes de trabalho, né?
Nós temos que falar da questão geopolítica, nós temos que falar da questão tributária, nós temos que falar da questão de insumos, da política agrícola, né? Enfim, de inúmeros outros desafios que a gente tem. Então, o IPA se organizou por comissões e essas comissões têm a função principal de discutir, debater esses temas e chegar a um consenso, se não uma unanimidade, mas quem sabe uma maioria, para que a gente leve, então, essa demanda para uma atuação, aí sim, política da Frente Parlamentar da Agropecuária. Um exemplo que eu te dou, e que foi talvez um dos principais desafios que a gente enfrentou dentro do IPA nos últimos tempos, foi a Lei de Proteção de Cultivares. É um assunto espinhoso, é um assunto complexo, é um assunto que, obviamente, tem o viés do produtor, tem o viés das empresas, né? Detentoras aí das tecnologias. E a gente, por muito tempo, sentou para discutir essa proposta. Às vezes um pouco mais avançados, às vezes os recuos, que são naturais também, mas há 2 semanas nós firmamos posição e posicionamento nessa proposta, entregamos ela para uma atuação aí sim política da FPA. Então, acho que organizando um pouco para você e para quem nos assiste, qual seria a principal função do IPA, que é o Instituto Pensar Agro, é isso, organizar as nossas demandas, que não são poucas, trabalhar tecnicamente, subsidiá-las com informação, com conteúdo, com inteligência, e entregá-las, obviamente, para todo um desdobramento estratégico e político da nossa frente. E, modéstia à parte, a gente tem conseguido bons resultados, né? Com certeza. Eu que tenho acompanhado aí nos últimos anos, a gente vê a evolução. Primeiro porque a Frente Parlamentar Agropecuária ela é um modelo de frente parlamentar que deu certo. A gente viu ao longo dos anos muitas frentes sendo criadas e sem uma estruturação e sem um foco, sem uma organização como a FPA sempre demonstrou. Agora, a qualidade técnica, né, do posicionamento, do direcionamento e principalmente das normativas e leis que foram aprovadas nos últimos anos, a gente teve um avanço muito grande nessa qualidade técnica. E você falando do Instituto Pensar, é muito isso mesmo, né? Porque o parlamentar ele não tem tempo para analisar isso. E às vezes ele é colocado lá numa situação de fazer a votação de algum projeto sem ao menos ter conhecimento. Então, à frente e com esse trabalho de vocês, é justamente essa qualidade técnica para que ele tome a melhor decisão, né? Perfeito. Você conseguiu sintetizar realmente todo esse trabalho. E às vezes não é tão somente projetos, né? Às vezes a gente tem que tomar posições, inclusive você comentava aí no início da nossa fala, com relação a esse relacionamento também com o executivo. Isso é histórico, não é segredo para ninguém, a dificuldade que o setor tem de fazer uma interlocução mais direta com o executivo. Mas uma coisa que aconteceu recente e que não tem, obviamente, um impacto direto no legislativo, mas que sim teve uma participação não só do IPA, mas também todo um apoio político da FPA, foi a questão do Plano Clima. O Plano Clima é uma proposta que está na mesa de discussão, à véspera de uma COP30, que nós vamos sediar aqui no país, aonde trazia, e traz ainda, porque a gente não conseguiu alterar ainda, todo um ônus para o produtor rural em termos de efeito estufa, enfim, todo o cenário de se conquistar metas, enfim, para todo esse desdobramento. Uma compensação de carbono que foi colocada na conta. Exatamente, você está bem informada. Exatamente. Então, qual que foi a nossa função? A gente discutiu a proposta, nós incentivamos as entidades a se posicionarem na consulta pública que teve e depois nós fomos até o ministro da Agricultura, posicioná-lo de que não tinha a mínima condição de uma proposta que estava totalmente, na nossa visão, inclusive com dados que não eram os reais, né? Nós temos um problema sério no Brasil de quem subsidia, quem é a fonte dos dados que se coloca por aí. E o ministro prontamente recebeu
o apelo e a proposta das entidades barra FPA. E tanto é que a nota técnica do Ministério foi favorável aos pontos do setor. Então, você vê que fugiu um pouco somente para um olhar para o legislativo, né, que seria a função, obviamente, né, primeira aí da FPA, mas também fazendo toda uma interface e uma interlocução com o executivo. E é assim que a gente tem, obviamente, pautado os nossos assuntos, como você falou, sempre com muita técnica, com muito respaldo. Porque o que eu sempre falo, no IPA nós não precisamos ter todos com capacidade de trazer informações de todos os setores, mas a gente tem as entidades. Então, eu não preciso ter um especialista de cooperativismo dentro do IPA. Nós temos a OCB, que tem essa função, que tem essa expertise. Então, é esse trabalho de inteligência, de congregar, de buscar, de fazer essa interlocução e, principalmente, Catherine, da escuta. Nunca eu talvez tenha colocado tanto isso em xeque, a minha escuta, porque essa sim tem que ser a primeira, né? A gente poder escutar o que de fato é a necessidade do setor e poder responder a essa expectativa. Então, assim, esse talvez seja o principal desafio. E parece algo tão corriqueiro, né? E básico escutar, mas a gente está num processo tão de pressa, de você ter que resolver, que às vezes a gente não para justamente para ouvir. E a solução que talvez seria um caminho mais rápido e mais objetivo, a gente não tem esse tempo para amadurecer essa ideia justamente pela escuta, né? Perfeito. E você falou muito bem. Ao mesmo tempo que a gente vive um desafio imenso enquanto país mesmo, né? Mas, obviamente, olhando para o nosso setor, você precisa de respostas rápidas. Você precisa de uma atuação muito proativa do que só reativa. Mas, ao mesmo tempo, você também precisa pensar no agro que você quer para além da montanha. Você precisa ter um pensamento estratégico, né? Também consolidado. Você não pode ficar só e tão somente apagando incêndio. Então, o que a gente tem feito cada vez mais é tentar equilibrar isso. Então, acho que o meu papel enquanto presidente do IPA tem sido mais no sentido de trazer os parlamentares de volta sempre à condição e à necessidade que é as nossas demandas do nosso setor. Porque eles são políticos e a gente não pode esquecer disso. Eles têm todo um compromisso e uma responsabilidade pelo nosso setor. Todos, Tânia? Não, obviamente que não. Mas a grande maioria que está aí defende a bandeira do setor. Mas são pessoas políticas, né? E fazem política, o que é e deveria ser visto como normalidade, como naturalidade. Mas você imagina onde temos outras pautas que estão tomando, né, uma dimensão grande no nosso país, por conta até dessa polarização política. Então, a nossa função principal é trazer esses parlamentares de volta, falar assim, não, tudo bem, tem essa pauta, tem isso acontecendo, mas o nosso setor precisa resolver isso, o nosso setor tem essa demanda, o nosso setor tem urgência nessa matéria. Então, o desafio maior também é puxá-los, às vezes. Você, como assessora, você sabe disso, sabe do que eu estou falando. E é muito natural isso, né? Mas eu acho que é uma receita que tem dado muito certo. Eu tenho um carinho enorme pelo presidente Pedro Lupion, que é o atual presidente da FPA, por toda aí a diretoria dele. E eu acho que esse entrosamento faz com que também a gente tenha liberdade de dizer, não, vem para cá, porque a gente está precisando mais desse olhar, né, dessa atenção, e tem dado certo. Que bacana. Aí você pontuou aí algumas grandes conquistas, que eu acho que essa abertura de diálogo, esse alinhamento já é uma grande conquista, mas aí nos últimos anos, o que você considera assim, um diferencial do trabalho que vocês têm realizado? Teriam muitos, né, Kathleen? A gente avançou muito com a própria lei dos pesticidas, né? Que é um termo um pouco até muito rotulado, mas é isso que aconteceu. Aprovamos recentemente, com todo o protagonismo do IPA e da FPA, que foi a questão do licenciamento, um tema
super necessário para esse desenvolvimento, né? Para essa questão da burocracia que assola aí o nosso país, essa questão dos investidores verem que agora o Brasil tem uma lei que possibilita um pouco mais de agilidade a todo esse processo. Mas eu queria comentar um tema, e recente também, a questão da faixa de fronteira, que era uma coisa que já iria entrar em vigor agora em outubro. Mas eu queria citar, eu acho que um grande ganho que tem aí um tanto de aprendizado que foi a reforma tributária. E aí, provavelmente, se você for conversar com os nossos produtores rurais, existe ainda uma dificuldade muito grande de entender o que aconteceu. E não só o que aconteceu, mas especialmente o que isso vai ser bom ou não vai ser bom para mim. Então, tem coisas que é muito difícil quem está nos escutando, que não tem muito essa vivência como nós aqui de Brasília, do processo legislativo, que entende, não tem que acontecer e deu, né? Não, vocês têm força, vocês vão lá e botam o pé em cima e fazem com que não aconteça. Que bom seria, que bom se fosse assim, mas não é, Fácil, né? Então, o que eu tenho falado sempre, onde eu tenho oportunidade de falar? A reforma tributária não era mais uma questão se ela ia ou não iria acontecer. Ela iria acontecer como aconteceu. Era um fato já. Era um fato consumado. Era uma negociação feita. O que fez o agro? Se posicionou. Veio para dentro, estabeleceu as prioridades, estabeleceu os pontos e foi para o embate, foi para a discussão e foi para a negociação. E praticamente, claro que a gente tem aí um processo agora, está sendo aprovado o comitê gestor, né? Nós temos também a questão da renda vindo aí. Mas de todos os pontos, ou da grande maioria dos pontos que o agro colocou como demanda, foram atendidos. Inclusive a carne na cesta básica, que foi aos 45 segundo tempo, né? E o que isso reflete lá na base? Muitas vezes a gente vê os produtores reclamando, né? Não, vocês não poderiam ter votado. Então, eu acho que a coisa, ela precisa ser cíclica. Ao mesmo tempo que eu tenho a demanda, mas ao mesmo tempo que esses parlamentares fazem o papel que é deles, a gente também precisa reconhecer esse trabalho. E a reforma tributária é um exemplo disso. É um exemplo de que, como eu falei, ela iria acontecer independente, ela aconteceu, o agro foi contemplado e mais, saiu fortalecido. Se você colocar aí o como aconteceu, se você colocar em comparação aos setores, e aí eu preciso incluir o cooperativismo, que foi também um trabalho muito forte que a gente fez na defesa do ato cooperativo, que era um dos pontos da FBA também, né? Então, eu acho que poderia citar vários outros exemplos, mas eu acho que esse exemplo da reforma tributária, como é algo que aconteceu há pouco tempo, e que talvez esteja mais vivo ainda na cabeça aí dos nossos produtores, ele sem dúvida foi um ponto e uma vitória importantíssima aí para o setor e que a gente precisa conhecer um pouco melhor, porque eu acho que está faltando também isso, né, Catherine? Esse reconhecimento, né? Está faltando, porque é tanta informação, e aí eu não condeno a ninguém, não. É tanta informação, é tanta coisa que sai, que as pessoas às vezes não se aprofundam para tentar entender o que aconteceu. Então, é uma forma que eu, como presidente, eu reforço isso com as entidades. Vamos reconhecer isso. É importante para esses parlamentares que a gente reconheça esse trabalho, porque foi um trabalho alinhado, foi um trabalho coordenado e foi um trabalho que deu certo, que deu resultado. Então, eu acho que temos aí também muita coisa, né? Seguro agrícola, temos aí uma política agrícola muito falha ainda, temos a questão geopolítica dessas tarifas dos Estados Unidos, enfim, temos sim muita coisa para avançar, mas o agro, nessa condição de estar alinhado tecnicamente com as entidades e ter uma frente parlamentar que de fato é bastante representativa, isso condicionou aí excelentes resultados para o setor, não tenho dúvida disso. Que bacana. Eu vejo até como uma frente de coalizão, porque antes a gente via muito, às vezes, um projeto sendo pautado e ele ia para uma discussão numa comissão e você pensava assim, não, eles não estão falando sobre a mesma coisa, eles não estão falando sobre o mesmo assunto, porque não é possível que estão...
E faltava justamente esse direcionamento e esse alinhamento. Isso que você falou é super importante, porque a gente via um relacionamento de vários setores dentro do Congresso, né? Com várias entidades sendo muito bem representadas de forma técnica, e o agro não tinha esse respaldo. E ainda bem, que bom, né? Que evoluímos tanto justamente para ter um setor tão fortalecido com um grupo tão grande. Perfeito. E você falou uma coisa certa. Eu acho que a gente precisa entender a melhor forma, né? Que o setor precisa ter uma representação à altura, isso eu acho que a gente não tem dúvida. Mas o ideal que seja algo coordenado, para não ter, obviamente, bateção de cabeça. Às vezes você sabe do que você precisa, você tem até eficiência naquilo que você está colocando, mas você não tem o resultado. Então, acho que o IPA ele vem com essa missão. E principalmente, né, Kathleen, você que viveu e vive Câmara, você sabe o quanto é difícil e desgastante para um parlamentar que vem uma entidade e fala uma coisa, vem outra entidade e fala outra, vem entidade... Ele quer representar o setor, ele tem isso como missão, mas o quanto o trabalho dele se torna muito mais complexo. E às vezes até improdutivo, né? Total, Porque ele não tem capacidade de fazer essa avaliação. Essa conexão, Exatamente. Né? E aí ele não tem agenda para receber todas as entidades. Então, quando ele recebe um relatório específico sobre essa agenda, que é o que vocês estão fazendo muito bem, é justamente um direcionamento para o voto dele, né? Exatamente. Então, hoje, ele te dá, mesmo frente a assuntos extremamente complexos, a gente consegue dar segurança para o parlamentar, que isso foi discutido, que isso foi alinhado, que isso foi construído com as entidades, e ele, obviamente, vai enfrentar um processo político que seja de oposição, de situação, de governo, ou enfim. Mas ele sabe que dentro do setor ele está resguardado. Eu acho que isso foi talvez o principal ganho que o setor tenha conquistado ao longo do tempo. Essa unicidade nessa discussão, nessa avaliação dessas demandas e, obviamente, de uma atuação política sem muita bateção de cabeça lá com os parlamentares. Que bacana. Ô, Tânia, claro, essa sua capacidade de diálogo, ela vem sendo construída, né, ao longo dos anos, mas como você bem colocou no início, o estado de Santa Catarina é um estado referência em cooperativismo, né, e a gente tem cooperativas das mais diversas áreas, mas a OCB também deve ter promovido isso dentro do Congresso para chegar com essa bagagem também para o Instituto Pensar, né? Então, como que foi essa construção também da OCB? Foi. Hoje a OCB é uma referência, sem sombra de dúvida. Tem um trabalho parlamentar extremamente reconhecido pelos próprios parlamentares, que também não é só um trabalho de relacionamento construído ao longo do tempo, mas principalmente um trabalho técnico. Então, hoje, a gente tem a missão também de representar 4.384 cooperativas no nosso país. Nossa. E nós estamos falando de 26 milhões de brasileiros hoje que estão no cooperativismo. Mais uma vez, reforço, não tem como a gente se omitir de fazer uma representação, de fazer uma defesa do cooperativismo, quer seja dentro do Congresso, quer seja no Executivo. Mas ao longo do tempo, nós fomos profissionalizando essa atuação. Eu acho que esse é o segredo. Nós temos, obviamente, que ter pessoas compromissadas, pessoas extremamente que sabem qual é, obviamente, o impacto da atuação delas para o setor, mas um processo profissionalizado. Então, hoje a OCB, ela mapeia tudo o que acontece no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Ela tem posicionamento técnico e ela tem atuação e estratégia. Então, esse é talvez o ciclo virtuoso, né, dessa atuação e desses resultados. Então, quando fala, tá, Tânia, quantos projetos? Nós estamos com quase 6 mil projetos. Nossa. Que hoje impactam direto ou indiretamente o cooperativismo. Semanalmente, a gente talvez mapeie ali inúmeras instruções normativas e normativos do Executivo que impactam. Mas nós estamos hoje trabalhando muito mais
na proatividade, na prevenção disso. Então, hoje nós estamos em praticamente 80 fóruns do Poder Executivo, onde desdobram aí inúmeras políticas públicas que têm a participação da OCB. Então, a OCB foi se profissionalizando ao longo do tempo para exercer o que é o nosso papel fundamental, que é essa representação política aí institucional do cooperativismo. E uma coisa que nós temos, e até pela minha vivência com outros setores também, eu sei que ainda não desdobrou, que é o programa de educação política, que talvez a gente precise de um outro momento aqui para eu falar um pouquinho mais para vocês. Que bacana. Que é um diferencial aonde a gente trabalha a cultura da política. É tão difícil falar isso, né? Por quê? Justamente isso que nós falávamos. Nós temos a demanda, nós temos parlamentares compromissados a atuar nessa demanda. Mas a gente precisa reconhecê-los para que, de repente, na possibilidade ou na expectativa deles voltarem, eles poderem voltar ao cenário político. Né? Porque a gente sabe que tem nesse mundo muito oportunismo, né? Então, o programa de educação política é um programa onde ele trabalha a consciência do voto, e isso a gente precisou despertar nas cooperativas. As cooperativas não tinham muito receio, né, na verdade, política não é política não é para mim, exato. Então, a gente teve que conquistar ali, teve que trabalhar a cultura dessa política que é apartidária. O cooperativismo ele precisa ser apartidário, ele precisa ter neutralidade política partidária, mas tudo que o cooperativismo tem e que ele precisa desdobra do político, ou em política pública ou em leis no Congresso Nacional. Então nós fomos estabelecendo esse vínculo com o cooperativismo e criando redes. O que os parlamentares fazem aqui em Brasília, em minutos chegam à nossa base. Porque a gente precisa alimentar isso. Ou para o lado bom, ou para o lado ruim também. Exatamente. Né? Então, o programa, ele não é só de 4 em 4 anos. O programa, ele é algo permanente, algo que estimula realmente esse trabalho do processo legislativo como um todo. A gente tem, em toda a eleição, uma cartilha, na verdade, é onde a gente estimula o voto consciente, falando o que a cooperativa pode, o que ela não pode, perfil dos parlamentares. Então, quando o parlamentar, numa campanha política, for visitar alguma cooperativa, algum cooperado, alguma liderança, essa liderança tem no telefone dele tudo o que esse parlamentar fez em 4 anos aqui em Brasília. Caramba, isso é um trabalho complexo. Muito, muito. É um trabalho que iniciou pequeno, lá na minha época ainda enquanto gerente de relações institucionais, e hoje é um programa mesmo, extremamente, inclusive com ferramentas, com um trabalho de ponta mesmo. E que tem surtindo muito efeito. Tem parlamentares que hoje falam que sem esse programa talvez eles não estivessem aqui. E que a gente hoje está estimulando para que todos os estados possam vir conosco nesse trabalho, para que a gente, obviamente, ganhe em condição de ter cada vez mais parlamentares compromissados com o movimento. Então, não é só o trabalho do dia a dia, que também tem muitos resultados, mas é esse trabalho também de formação, que eu acho que esse é o sentido, a formação política, que é extremamente importante e necessária aqui no nosso país. Que bacana, vocês são um porta-voz que traduz tudo o que está acontecendo em Brasília com uma capacidade de comunicação muito direta com as cooperativas, né? Que eu acho que essa é a maior dificuldade, inclusive, do setor de se comunicar. A gente viu um movimento, né, de muita resistência aos veículos tradicionais de comunicação. A gente abriu a oportunidade de muitos espaços como esse, né, digital, para você criar a sua grade e falar da sua forma, mas ainda fica aquela dúvida, mas em quem eu confio, né? E vocês, como uma entidade apartidária que traduz os interesses do setor e não o interesse de um partido em específico, acaba se tornando um porta-voz de referência mesmo, né? Isso é muito difícil, porque você está falando de pessoas.
né? E pessoas se comprometem, pessoas se emocionam, pessoas interagem, né? Pessoas têm seus deslizes aqui e acolá, né? Mas a gente precisa ter uma segurança, e isso que eu tenho sempre tentado passar esse recado para a equipe e, obviamente, agora nesse meu papel aí também no IPA. A nossa função aqui é de representar o cooperativismo, de representar o produtor rural, né? Independente da posição política que esse produtor rural tem, nós aqui precisamos ser os mais isentos possível, porque governos vão e vêm, né? Hoje a gente tem se é simpático ou não ao setor, mas daqui a 2 anos nós temos eleição, daqui a outro 4 anos, e nós precisamos estar sempre cada vez mais firmes em poder não só defender o setor, mas principalmente ocupar espaços, Kelly. Porque quem não ocupa, já dizia nossa avó, nossa mãe, né? Quem não ocupa é ocupado. E se nós, enquanto legítimos representantes do setor, a gente não tiver ali com inteligência, com dados, com informação, incentivando, pressionando, se posicionando, certamente nós vamos alguém vai ocupar esse espaço. E vai ficar cada vez mais difícil a gente conseguir contornar essa situação que o nosso país está enfrentando e buscar o que de fato interessa, que é um pouco de tranquilidade, um pouco de segurança, um pouco de leveza para o nosso produtor rural que já sofre tanto, né? Que já é tão penalizado e que precisa que nós, enquanto pessoas capazes de mudar um pouco essa realidade, a gente tenha discernimento e capacidade de fazer isso, de fazer o melhor por eles. Isso é o que eu mais escuto aqui. A gente recebe entrevistados, né? Claro, todos do setor do agronegócio, mas de diferentes pontos. E todo mundo fala o que a gente gostaria de ter um pouco mais de previsibilidade, seja do setor econômico, né? Já que a gente já tem que trabalhar com a questão do clima, que nem sempre é previsível, mas a gente gostaria de ter uma política pública mais específica, ter uma previsão econômica. E é como você falou, quando o produtor rural ele é perene, ele vai continuar produzindo. E os representantes, os parlamentares, ou mesmo o presidente, é cíclico. O setor, ele vai mudar, em algum momento ele vai mudar. Então, como trazer uma estabilidade? Eu acho que esse é o principal desafio para vocês também. Muito, muito. Essa com certeza é, sim. E vamos falar aqui de uma política que o setor, ela já foi mais dependente, mas ainda é, que é a política do Plano Safra. O quanto isso tem se tornado um tormento na vida desse produtor rural. Porque é exatamente isso que você falou, previsibilidade. O produtor rural não planta a hora que ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer. Ele precisa ter segurança para fazer isso. Ele precisa ter um planejamento para fazer isso. E ele precisa, sim, de políticas que sustentem a isso. Então, o que eu tenho defendido e que certamente a gente está trabalhando agora dentro do IPA é de uma reestruturação, de uma proposta de reestruturação integral dessa política agrícola. O plano agrícola já caiu de maduro, né? Ele não responde mais às necessidades e expectativas desse produtor rural. Tu vê, nós temos tantas coisas, né, acontecendo. Aí a política de seguro, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que tem acontecido em algumas regiões. Se nós tivéssemos uma política de seguro que fosse coerente, que fosse dentro da nossa realidade, o quanto nós estaríamos em outro patamar hoje. Aí vem a tal das RJs, das recuperações judiciais, que é outro tormento aí que está assolando, e claro, é crédito caro, é custo de produção. Então, o que a gente precisa ver? A gente precisa olhar esse todo e saber como que a gente planeja uma estratégia, como teríamos uma estratégia, e talvez a gente não consiga de fato abraçar o todo. Mas o que é mais emergencial? Né, o que levaria um pouco mais de condição, de segurança para esse produtor, de previsibilidade, como você mesma falou. Então, eu imagino o quão é difícil. Eu, dentro de uma... E não é poucas as vezes que eu lembro do meu pai, dos meus avós, eu não imagino o quão seja complicado um produtor acordar e pensar assim, como é que eu vou sair dessa?
né? Como você falou, tem as intempéries, mas acima de tudo tem essa falta de previsibilidade que sempre é uma espada apontada para a gente, né? Exatamente. Então, eu acho que esse também é um desafio. Aí tem as questões ambientais, né? Que a gente já comentou, a questão geopolítica, enfim, todo esse bolo, todo esse pacote, como que a gente organiza para ter propostas que sejam viáveis, porque também não pode ficar só no discurso, né? Propostas que sejam viáveis e a gente vai, no que der, mudando, alternando, viabilizando, para que a gente tenha aí o produtor rural cada vez mais seguro de que ele está ali enfrentando, mas que tem pessoas que estão fazendo por ele. Eu acho que esse é talvez uma grande missão que a gente tem pela frente. E nesse ponto eu queria tocar numa área, você falou bastante do Plano Safra, né? E a gente está vendo aí uma proposta do governo de, inclusive, taxar um dos principais meios de financiamento do agronegócio, que são as LCAs, o FIAGRO. Eu tenho certeza que essa foi uma pauta que vocês discutiram hoje na FPA, que ela está muito em alta e que ela já causa uma preocupação gigantesca, porque é nosso principal fundo financiador no agronegócio. E como está essa discussão? Como que vocês estão trabalhando esse diálogo com o governo? Porque 5% parece pouco, mas quando a gente coloca no montante, é um número muito alto. É muito alto e é inadmissível que aconteça. Só que o que a gente precisa esclarecer é que tudo o que acontece no Congresso, ele é negociado, ele é discutido. Mas eu vou até usar uma fala do deputado Pedro de ontem. Ele é negociado, sim, porque como aconteceu na reforma, né, Catherine, a gente não pode ficar cruzando os braços e achando que nada está acontecendo. Tem uma posição contrária e isso é fato. A FPA é contrária a essas taxações. Mas a gente precisa sentar à mesa e negociar. Todos os demais setores estão negociando, porque não tem só o agro, obviamente, dentro dessa medida provisória. Então, cabe a gente também sentar e negociar, que está muito longe da gente fechar, de ter a diferença do que é negociado e do que é acordado. Lá na frente, a gente vai analisar com muito cuidado, com muita técnica, para ver o que vai ser possível de se fazer, né? Até trazendo a importância e a força da FPA. Só que eu vou até falar um sentimento que eu colocava esses dias. Eu estou parecendo que eu estou atravessando uma estrada esburacada, sabe? Que você desvia do buraco e cai no outro. Uhum. Nós estamos basicamente nisso. Mas com relação a esse mercado de capitais, isso tudo que vem sendo uma alternativa real para o setor. E aí essa coisa de que quando o governo vem dizendo que é a prateleira de cima, é uma mentira que a gente precisa desqualificar, né? A gente precisa esclarecer. Não é a prateleira de cima, né? Nós temos LCAs de R$500 que está financiando esse agro, né? Esse PIB todo do nosso país. Então é algo que a gente sim tem uma posição muito fechada. Toda a FPA é muito contundente de não taxar, porque entende a importância, né, dos FIAGROS, da LCA, do CRA, enfim, de tudo que está ali. Só que nós estamos na mesa de negociação. E é assim que a gente vai se colocar até o final para ver o que, obviamente, vai ser a posição final aí da FPA com relação a isso. Mas tudo indica que vai ter, eu acredito sim, uma vontade política de resguardar esse setor que tem respondido tão bem, né, para a economia e para todos os brasileiros, que é o setor do agro. Então, é algo que é extremamente estratégico, prioritário, e que a gente, junto com outras propostas também que estão na pauta aí, a gente vai levar essa negociação até o final, no sentido de se resguardar e se isentar
a taxação em cima dessas letras. Até porque a gente precisa desse fluxo de caixa, né? Ele não está vindo de uma iniciativa do governo. Os bancos estão, como você bem falou, segurando muito por conta das RJs, muita recuperação judicial. A taxa está em 14%. Como que você equipara isso? Sim, sim. Porque não é uma coisa, né, Kathleen? É um conjunto de coisas. Nós temos o Plano Safra que não está respondendo. Nós temos uma medida provisória agora do endividamento que foi colocada, né? Tentando responder uma necessidade que está colocada ali do endividamento, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, né? Temos aí a questão da 4966, que é aquela resolução do Banco Central que traz a questão de provisionamento, né? Que também traz aí uma resposta de encarecimento desse crédito para o produtor. Tem a questão então é a questão ambiental que está colocada, que é sempre, né, uma constante aí, uma insegurança muito grande. Então é um pacote, na verdade, de questões que a gente precisa enxergar o todo e saber aonde a gente vai, obviamente, esclarecendo e desqualificando, principalmente trazendo isso que você falou. O quão é importante para o produtor, já que a política agrícola que deveria reforçar e dar previsibilidade e dar sustentação para esse crédito para o produtor fazer o retorno aí da safra, não está acontecendo. Então, se precisa se buscar de outras fontes, né? Então, é isso que a gente vai brigar, isso tem um posicionamento muito contundente da FPA e a gente espera que isso seja muito bem negociado e sacramentado ali no final. Que bacana. Tânia, a gente sabe que com a proximidade de uma nova eleição, a gente movimenta muitas peças, né, no tabuleiro político. Aí, claro, a negociação ela pode ficar mais fácil ou ainda mais difícil, né? Então, nessa perspectiva, a gente sabe que o modelo de gestão ele também diminui com a proximidade da eleição, né? A gente vê o Senado e a Câmara dos Deputados com uma redução do fluxo de trabalho, porque ano que vem a gente se volta para uma campanha eleitoral e isso é fato. A cada 2 anos a gente tem essa ocorrência. Mas qual a expectativa de vocês de trabalho até essa paralisação dos trabalhos? O que vocês têm como meta até essa virada política? Perfeito. Foi ótimo você ter falado isso, porque no Brasil o que está acontecendo é que cada vez mais tem se antecipado essas eleições, né? Nós estamos em setembro falando de uma eleição que vai acontecer em outubro de 2026. Isso que a gente teve uma redução do período eleitoral. Exatamente. Da época de quase 1 ano, depois 6 meses, agora, não, vamos enxugar. Vamos enxugar. Mas a gente não enxugou. Isso que você falou, né? Está 1 ano antes falando. É aquilo que você falou. Várias coisas que estão acontecendo, que não é segredo para ninguém, isso tudo de julgamento do ex-presidente e tudo mais, obviamente tem feito como você falou, essas peças do tabuleiro se mexerem e as coisas se anteciparem. E justamente é o risco e a preocupação que nós temos. Com essa pauta política, o que de fato esses parlamentares vão querer pautar? O que de fato, qual a briga que eles vão querer assumir? Né? Porque tem, sim, com certeza, todo um desdobramento político disso. Né? É eleição, é popularidade, é tudo isso. Então, nós temos, sim, convicção de que nós temos algumas pautas que nós não vamos poder abrir mão. Né? Nós tínhamos aí a questão, como eu falei, da faixa de fronteira. É algo que isso impactaria muito fortemente o setor, que tinha prazo agora de outubro, a gente conseguiu postergar isso, né, até 2030. O projeto já foi votado, o presidente acabou de sancionar ontem, parece. Outro processo é o georreferenciamento, que também pode colocar milhões de propriedades rurais na informalidade, com prazo também de novembro desse ano, e a gente sabe que tem uma ineficiência do Estado que não está sendo levada em consideração, não é só o produtor rural, é o Estado que também tem uma certa responsabilidade nisso, e que também é uma proposta nossa de se ter um projeto, pelo menos para prorrogar esse prazo, para que isso não venha, obviamente, trazendo como ônus aí para o setor. A questão do plano clima, da COP, o que vai ser discutido. O setor, num primeiro momento, estava excluído como
como discussão central de governos, né, durante a Conferência do Clima, que vai acontecer em Belém em novembro, mas agora com esse plano clima e trazendo todo, né, esse ônus para o setor, a gente também está preocupado e está fazendo aí também um esforço muito grande em cima disso. A questão da derrubada dos vetos do licenciamento é algo também extremamente urgente e necessário que a gente coloque em pauta, que a gente coloque para rodar. Então é muita coisa. E lei de cultivares, né? Que eu iniciei aqui a nossa conversa. A lei de cultivares também, que a gente entende que é um processo e uma proposta importante para alavancar a questão da pesquisa, né? Da tecnologia, da ciência dentro do setor. Algo que ficou por muito tempo represado, até porque precisava se ter esse avançar nesse entendimento. Agora ele está lá à disposição dos parlamentares e a nossa ideia é que ele ande, que ele aconteça. O projeto do seguro agrícola, que é um projeto de iniciativa da senadora Tereza Cristina, nós não temos dúvida do quanto isso é prioritário. Ele, inclusive, foi mencionado hoje na reunião almoço da FPA, tá, sobre a relatoria do senador Jaime Campos, e a nossa proposta também é que ele ande rapidamente para que a gente tenha principalmente essa questão do seguro bem instalada no nosso país. Talvez não seja ainda o ideal, mas é o possível de se avançar. Então eu dei aqui alguns exemplos, mas que com certeza a gente vai ter que estar lá naquela ideia que eu falava, né, Kathleen? De sempre puxar eles para a realidade que o setor ainda tem pautas que precisam avançar, né? Para essa realidade, para essa segurança, para essa previsibilidade do nosso produtor. E é para isso que a gente vai trabalhar. Temos um tempo ainda aí pela frente e a gente vai entrar nessa briga aí para que tudo dê certo. Que bacana, até porque no final de uma legislatura a gente ainda tem as alterações, né? Parlamentares que voltam, outros que aposentam, outros que não voltam, e aí você precisa fazer todo esse trabalho de evangelização quase, né, dos parlamentares que estão chegando, desse entendimento, até afinar a pauta de novo, né, é um ciclo contínuo. Exatamente, mas foi bem legal você ter falado isso, porque a OCB tem pesquisas que a gente faz uma pesquisa sempre no início da legislatura para entender um pouco como é que está esse cenário. E eu não sei se você soube, foi já, eu acredito mais especulativo, mas já saíram algumas pesquisas de uma possibilidade talvez de renovação num quadro aí de 2026 de 30% a 35%. Então, o que a gente quer agora é sacramentar esses parlamentares que estão na defesa e no compromisso com o setor. Eu acho que é uma responsabilidade nossa a gente fazer isso, né? E como eu falava, a gente faz essa pesquisa no Congresso e a gente identifica, Kathleen, a gente já aplicou essa pesquisa, eu acho que talvez umas 3 ou 4 legislaturas, que o conhecimento e o compromisso com o setor, ele não se faz aqui em Brasília. Ele vem de base. Você não consegue cooptar um parlamentar que está aqui e dizer, vem apoiar o agro. Não consegue. Ele tem que vir. Ele precisa. E aí eu vou te dizer, não, mas ele tem que ser um apaixonado, ele tem que ser um produtor rural? Não necessariamente. Mas ele tem sim que ser um simpático à nossa causa. Porque ele pode dar o upgrade aí e, obviamente, avançar e abraçar a nossa bandeira. Mas esse trabalho, mais do que nunca, ele precisa acontecer na base. Então, o quanto é importante essa mobilização dos produtores, das cooperativas, de todo o setor produtivo estar bem engajado, da gente esquecer essa história de que eu não gosto de política, eu não vou me envolver em política. Quem diz? A tua vida. Quando você acorda e quando você dorme, tudo que acontece com você está relacionado à política, quer queira você ou não. Então, o que você pode fazer é se engajar nesse compromisso de trazer, olhar com mais cuidado, perceber, se informar quem é este candidato e você poder, sim, trazer para Brasília, né, ou
ali para suas assembleias nos estados, pessoas que têm o compromisso com o setor. Isso, gente, faz toda a diferença, porque você sabe disso. Uma coisa é quando eu preciso de alguma coisa, que eu chego para um número X de parlamentares, eu falo, eu preciso disso aqui, a pessoa nem pede o que é, vai lá, assina, faz, briga e acontece. Se está vindo de lá, eu apoio. Outra coisa é a pessoa que você tem que sentar, que você tem que evangelizar, como você falou, e mesmo assim não vai, você volta, enfim. Então, é muito mais fácil quando esse compromisso, esse feeling, essa responsabilidade em defesa do setor, ela acontece de lá para cá. Não tenha dúvida do quanto diferente isso é, e essas pesquisas mostram isso, né? Nossa, isso é muito interessante e eu não tinha parado para refletir sobre isso, porque, óbvio, né? Você vai chegar com uma proposta dessa para um parlamentar que chega aqui pensando que o agro é o que mais polui, é o que só quer usar agrotóxico, com esse discurso já na cabeça dele, é claro que ele não vai sentar para ouvir quais são as propostas e apoiar essas pautas, né? Não vai, não vai. Porque tem a questão ideológica mesmo, né? Tem uma ideologia, você, obviamente, você nasceu no agro, eu nasci no agro, né, num estado extremamente cooperativista, né? Que com certeza traz muito mais fluidez a entender um pouco melhor a importância desses setores, né? Do que, obviamente, você, às vezes, está num grande centro e você não ter o cuidado, porque eu não estou falando das pessoas que têm opinião formada e que nunca foram procurar saber, né? Porque hoje também a gente está muito isso, sabe? Eu tenho conversado muito com os meus filhos. Eu falo, o problema não é você ter posição, o problema é você olhar só um lado. Você tem que ter a posição a partir do momento que você olhar um lado e você olhar o outro. Aí sim você define o que é melhor. O que responde mais à tua sensibilidade, ao teu posicionamento, ao teu ponto de vista. Mas nunca fica olhando só para um lado. E isso a gente vive muito, a gente vê o quanto as pessoas, de uma maneira geral, não são muito fora da realidade, né? E isso dificulta muito o nosso trabalho. Esse trabalho de dizer, como você falou, que o agro não é o vilão que polui, que desmata. Que já é chato isso, né, gente? Ninguém aguenta mais, é um discurso ultrapassado. Pelo amor de Deus, olha um setor, olha o que esse agro fez com esse Brasil. Às vezes eu pego o carro, a gente foi agora recente para Ribeirão Preto, e eu e meu marido, quando você olha para aquilo, quando você olha para, né, o plantio direto que está aí, qual país no mundo que tem o que a gente tem? Aí a gente estava chegando perto de Ribeirão, aí a gente via aquela terra, né, roxa. Aí meu marido, ai, que vontade de pegar para comer, né, que ele é agrônomo também. Aí eu falei, nossa, então como que alguém chega a criticar um setor que faz tanto pelo Brasil? Claro que a gente não está dizendo que aqui só tem santo, né? É obviamente que tem os exageros, obviamente que a gente precisa, inclusive, condenar esse tipo de coisa. Mas o agro é muito bonito. O que o agro faz por esse país é algo que talvez a gente nunca vá lembrar o que aconteceu ali atrás, porque, sem sombra de dúvida, é um precedente, é um exemplo para a vida toda. Que legal. E, Tânia, antes de a gente ser profissional, a gente é pessoa, a gente é ser humano, né? E aqui você citou muito isso do seu pai, do seu avô, das suas raízes, e você falou que essa sua caminhada é por um propósito, né? Então, quando você está lá no meio de tantos homens, como a gente falou no início, você como presidente, você sente, eu imagino, essa responsabilidade de quem você está representando e de quem está lá na ponta, né? Com certeza. Meu pai, meu avô, enfim, toda a minha família, de modo geral, foram referências, porque meu pai também, além de agricultor, é político. Ele foi 5 vezes prefeito da minha cidade. Então, eu não posso dizer que eu não tenho um pouco da veia política também, né? Mas eu tenho do meu pai uma seriedade e um senso de servir muito grande. O meu pai, ele sempre nos falou isso. O político, ele precisa servir e não ser servido. Então, isso sempre foi o que eu levei para a vida e para tudo, né? Princípios, valores que me trouxeram, talvez,
para mais próximo do cooperativismo, que tem muito disso, né? E que eu não posso dizer que eu senti grandes pesos por ser mulher e estar na presença da maioria masculina, não. Agora, o que eu tenho falado muito para as mulheres, vai chegar um momento na vida de vocês, se é que já não aconteceu, que nós temos que tomar decisões. Não adianta você se punir em não ser uma mãe perfeita, em não ser uma mulher perfeita, em não ser uma dona de casa perfeita, porque isso não vai acontecer. A partir do momento que você assume, como no meu caso, a missão que eu estou, não dá para ser hipócrita em imaginar que eu vou ter o tempo de qualidade que eu gostaria de ter com meus filhos, com meu marido, com a minha família. Não, não é. E a partir do momento que você aceita isso, e que você, mais do que isso, não só aceita, mas você tem a convicção de que o que você está fazendo, você está transformando vidas, você está fazendo um pouquinho para aquelas pessoas que estão precisando, eu acho que isso começa a ser a grande diferença que você faz. Então, tirar um pouco do peso. Eu acho que é reequilibrar os pratinhos, né? Que a gente se cobra muito, né? Eu preciso ser perfeita em todos os... super, né? Exatamente, a super heroína, preciso dar conta de tudo. E às vezes eu vejo muito esse movimento de mulheres não ocupando espaços, como você colocou, justamente por conta disso, por colocar na balança, não, talvez eu não consiga. E aí tem outros fatores, tem rede de apoio que são imprescindíveis, né? Eu tenho uma pessoa que está comigo há 16 anos, né? Ela está lá em casa desde que minha filha tinha 9 meses. E aí ela fala o seguinte: o dia que tu me mandar embora, eu não vou. Ou se eu vou levar os meninos junto. Então, assim, já não é mais uma colaboradora, ela é alguém da família. Então, claro que você precisa ter essa rede. Eu não teria chego até aqui se não tivesse ela. Eu estou no segundo casamento. Então, assim, eu tenho essa rede agora aqui do meu marido e tudo mais, coisa que eu não tinha lá atrás, até porque tanto eu quanto o meu ex-marido, nós não tínhamos família aqui. Então, tudo isso, ele faz parte desse teu crescimento. Eu não cheguei onde eu cheguei sozinha. Eu tive aí toda uma rede de apoio, não só, obviamente, em casa, mas também na OCB. Hoje, uma rede que me dê condição de eu assumisse a outra responsabilidade, que é o IPA. Então, é muito bonito, assim, a gente poder construir e deixar um legado quando tem aí pessoas que são tão compromissadas e comprometidas a fazer o melhor para as pessoas que estão do teu lado, né? Isso eu acho que faz toda a diferença. Que bacana, eu tenho certeza que seus filhos, você falou que a sua filha tem 16, né? 16 e o meu mais velho 18. Mas eu tenho mais 2 enteados. O negócio lá em casa é animado, gente. É uma gestão de pessoas. É uma gestão de pessoas, é uma gestão de pessoas. Tem dias que eu quero chegar e subir quietinha para ninguém me ver? Quero, isso aí faz parte. Mas é o que a gente tem de melhor, né? É o que a gente sabe que é o nosso ser, é o nosso tudo, né? A nossa razão, realmente. Mas eu tenho certeza que quando eles veem o seu trabalho e a realização do seu trabalho, assim como hoje você olha e admira seu pai, eu tenho certeza que eles também têm esse olhar de admiração pro seu trabalho, né? Eu acho que sim. Pelo que eu escuto por aí, eu acho que sim. Mas eu acho que é o exemplo, né? Eu acho que mais do que você falar, e hoje em dia é tão difícil você educar os filhos, porque tem uma diferença entre criar e educar, né? Às vezes você gosta de terceirizar, e você terceiriza muito, né? Mas é importante você ver que uma semente que foi plantada lá atrás está dando tantos frutos bons. Isso, claro, está longe de ser o mundo perfeito, né? Mas eu tenho certeza que eles são íntegros, que eles têm na vida deles também muito propósito e muitos princípios como eu trouxe da minha infância, da minha juventude. Eu tenho certeza que já está bem refletido neles também. Que legal, que bacana. Tânia, muito obrigada. Obrigada. Que bate-papo gostoso. Primeiro, pela sua competência técnica, né, em qualificação profissional, você mostra o entendimento que você tem da área. Eu acho que essa sua escalada de ascensão foi importante em todos os fatores, né, que você conseguiu absorver muito bem isso
e que inspiração que você é para outras mulheres. Muito obrigada. Ai, que bom. E essa inspiração, ela me traz muito mais a responsabilidade e compromisso de fazer sempre o melhor. Às vezes eu paro para pensar assim, nossa, mas eu cheguei até aqui, como que eu cheguei, né? E aquilo que a gente falava, mas eu tenho noção, de fato, que eu posso ser esse exemplo e quero ser cada vez mais para honrar todo esse carinho que eu tenho recebido. E espero realmente que a gente tenha aqui sentado, conversando com você, mais mulheres que possam inspirar outras por aí. Foi muito, muito bom estar aqui com você, conversar com vocês. Espero a gente poder se rever aí mais um tempinho aí. Que bacana, o microfone está sempre aberto para você, principalmente porque, como você bem pontuou, são muitas pautas. Muitas! A gente gosta sempre de trazer pessoas com competência técnica para trazer a verdade dos fatos para esse espaço. Então, quando a gente criou, também foi pensando nos meus pais, que são produtores rurais, né? E de levar uma informação de qualidade para os nossos produtores. Então, eu sei o quanto a sua agenda é desafiadora. Você sabe! A gente desmarcou assim umas 10 vezes, né? Mais ou menos, mas assim, agradeço o seu compromisso de ter falado assim, não, eu vou, vai dar certo, que bom que deu certo. Que bom, eu tô muito feliz de estar aqui conversando com você e parabéns, viu? Parabéns por todo o teu exemplo e por você ter seguido à risca aí tudo que também vieram dos teus pais aí. Amém. Obrigada. Um abraço aí para você e para todos. Obrigada. E assim a gente encerra mais uma edição do podcast no AgroPod. Espero que a gente possa ter inspirado você também. Nós nos vemos na próxima segunda-feira, às 19 horas. Até mais. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.